nós lemos o texto que mostra o momento quando Pedro negou a Jesus. E nós vimos o texto, e nós vemos o momento quando as pessoas questionaram a Pedro, falaram assim: esse aí não é um daqueles que estavam com ele? E é interessante, irmãos, que Jesus estava naquela casa. Jesus estava ali naquele lugar. A Bíblia diz que ali era a casa do sumo sacerdote. Jesus foi levado para ali. E a Bíblia diz que Pedro e os demais discípulos seguiram a Jesus de longe, observando para ver onde Jesus ia. E quando eu li esse texto aqui, eu achei interessante. Naquele tempo já tinha essa questão do jeitinho. Lá não era nem jeitinho brasileiro, era o jeitinho judeu, né? Porque a Bíblia fala aqui que o Pedro tinha um conhecimento com alguém lá dentro da casa. O Pedro não, o João. E aí o João foi lá e deu um jeitinho e colocou o Pedro para dentro, né? E o Pedro entrou também naquela casa onde Jesus estava. Onde Jesus estava sendo interrogado. E ali alguém começou como que reconhecer a Pedro e falar assim: mas espera aí, você também não é da turma dele? Você também não é um dos seus discípulos? E Pedro, pela primeira vez, negou Jesus. E depois, novamente, mais à frente, nós vamos ver de novo Pedro, novamente ali à beira de uma fogueira, se aquentando por causa do frio. E nós vamos ver novamente alguém falando assim: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não, não sou eu. E aí mais uma pessoa reconheceu Pedro e falou assim: nós não te vimos lá no horto com ele? A gente não viu você lá no jardim com ele? Lá no Getsemane, quando ele foi preso? E é mais interessante ainda, irmãos, porque essa pessoa, uma daqueles ali, era parente daquele soldado que Pedro tinha decepado a orelha dele, chamado Malco. E aí Pedro ficou apertado e falou assim: não, não sou eu. E quando ele declarou pela terceira vez, cumpriu-se a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que Jesus falou assim: olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Cumpriu-se a palavra de Jesus. E alguns outros textos nós vamos ver daqui a pouquinho, vai falar que Pedro, depois daquele momento, ele chorou amargamente. Então, irmãos, o que nós aprendemos com essa negação de Pedro? O que nós aprendemos e tiramos de lição para a nossa vida com esse fato de Pedro, um homem que era discípulo de Jesus, um homem que tinha andado com Jesus, um homem que tinha andado por sobre as águas, um homem que tinha visto Jesus curar, fazer milagres, paralíticos andar através de Jesus, um homem que havia expulsado demônios, um homem que havia ele mesmo já sido usado por Deus para curar pessoas. O que nós aprendemos? Porque um homem desse não era, no nosso entendimento, alguém que anda com Jesus, alguém que conhece a Jesus, que tem comunhão, intimidade com Jesus. No nosso entendimento, essa pessoa não era para jamais negar que conhecia Jesus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Primeiro, que é um bem básico, eu não vou nem gastar muito tempo, porque nós estamos falando demais sobre isso nos últimos dias aqui na igreja, né? O que nós aprendemos? Primeiro, a não confiar na nossa própria capacidade de servir a Jesus. Quando, irmãos, nós confiamos na nossa própria capacidade de servir a Jesus, na nossa própria força, até espiritual, quando nós confiamos de alguma forma em nós mesmos, e foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, na verdade, lá em Mateus capítulo 26, versículo 33 a 35, Pedro estava tão confiante, irmãos. E é natural, quando a gente está tendo experiências com Deus, é natural que a gente fique com essa confiança. Às vezes é fé em Jesus, mas também às vezes é confiança que a gente realmente é bom mesmo, que a gente realmente é muito crente mesmo.
Então essas coisas são perigosas, irmãos, às vezes se mistura, até que ponto eu estou confiando em Deus e até que ponto eu estou confiando na minha capacidade para servir a Deus. Até que ponto a minha confiança realmente está única e exclusivamente em Jesus, ou a minha confiança realmente está no fato de que eu sou capaz mesmo, no fato de que eu consigo mesmo, né? Eu tenho um temperamento que me ajuda a realizar coisas. Por exemplo, se a pessoa tem um temperamento, a pessoa é sanguínea, a pessoa já tem aquilo natural, de falar naturalmente para todo mundo, né? A pessoa fala, como diz o ditado, fala pelos cotovelos, né? A pessoa fala assim, então assim, essa pessoa corre o risco talvez de achar assim, não, é porque eu sou assim mesmo, eu tenho uma facilidade para falar, e aí a gente acaba confiando naquela capacidade nossa e esquecendo que realmente a nossa confiança precisa estar em Jesus. E Pedro era uma dessas pessoas. Pedro tinha esse temperamento, era aquela pessoa decidida. Quando alguém falava no grupo, Pedro era o primeiro a levantar a mão. Quando Jesus falava assim no meio da multidão, falava assim, alguém faz uma oração aí voluntária, algum voluntário faz uma oração, era Pedro que ia levantar. Então Pedro tinha essa capacidade. E tem o outro lado também daquelas pessoas que às vezes têm o temperamento mais calmo. A pessoa também corre o risco de achar que ele serve a Deus é porque, não, eu sou calmo mesmo, eu sempre fui desde criança e tudo, eu tenho essa capacidade de perdoar. Eu já vi quantas pessoas falando isso, pastor, eu tenho uma facilidade para perdoar. E se a gente ficar assim, irmãos, achando que essa facilidade é nossa, que a gente tem essa capacidade em nós mesmos, irmão, nós corremos o risco. Então Pedro, irmãos, ele confiava, era nele mesmo. Jesus falou assim, olha, vai acontecer algumas coisas, eu vou ser preso, torturado, vou ser crucificado, e alguns de vocês vão me abandonar, todos vocês vão me abandonar, fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Jesus citou até isso, e a Bíblia diz assim, olha, lá em Mateus 26, 33 a 35, diz assim, mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas Pedro, irmãos, ele não está falando só dele. Pedro, ele se comparou até com os outros, ainda que todos te abandonem. Esses aí, Jesus, talvez até possam te abandonar, mas eu de maneira nenhuma vou te abandonar. A confiança dele, na verdade, não estava em Jesus, estava nele mesmo, na própria capacidade dele. Tanto ele quanto os demais discípulos estavam confiantes demais em si mesmo, né? Muito confiantes. E a gente precisa, irmãos, olha, entender. Eu queria que você entendesse que nessa noite, você que é crente, você que é aquele crente firme, aquele crente que dá um bom testemunho, aquele crente que está na presença de Deus, olha, eu queria dizer para você, meu querido, se você está de pé, é porque a graça de Deus tem sustentado você esse tempo todo, amém? Se nós estamos de pé, se eu estou aqui, irmãos, olha, diante de vocês, ministrando a palavra de Deus, não é porque eu tenho uma capacidade intelectual, não. É porque a graça de Deus, irmãos, tem me sustentado. Tinha pessoas muito melhores do que eu para estar aqui. Eu já contei, né? Esse dia eu estava viajando, estava contando, falando assim, de uma vez que uma pessoa falou assim, mas pastor, você tem... irmão Zé Carlos, você tem certeza que você vai ser pastor? Porque pastor batista, porque os pastores batistas são intelectuais. Estava dizendo assim, você é burro. E são cheios da unção. Quando eles pregam, a igreja se levanta. Quando você prega, o povo dorme. Desse jeito, irmão.
estava certa aquela pessoa, não estava errada não. Sabe o que faz a diferença, irmão? Não é a capacidade intelectual, né? É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a dependência de Deus na nossa vida. Porque quando Deus quer, irmãos, Ele levanta pessoas assim, olha, e usa. Tanto os intelectuais, né, quanto aqueles menos intelectuais. Paulo era uma pessoa, né, tão intelectual, e Deus usou ele. Ele era tão intelectual que certa vez, eu acho que foi o Pedro que escreveu, falando assim, olha, Paulo ele escreve umas coisas meio de difícil compreensão, a gente não entende direito. E Deus usou Paulo também, irmãos. O que faz a diferença é a graça de Deus na nossa vida. E Pedro se esqueceu disso, ele se esqueceu de depender de Deus. Ele estava confiante demais nele mesmo, em si mesmo. E no Salmo 24, versículo 8, diz que o nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Jeremias 17, versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, meu querido, olha, não confie na sua própria capacidade para servir a Deus. Não confie em você mesmo. Não confie na sua carne, irmãos, né? Não confie. Desconfie sempre nesse sentido. Desconfie no sentido de falar assim, não, eu preciso, eu sozinho eu não vou conseguir. Mesmo que você é tentado a falar assim, mas isso aí eu tiro de letra, eu já fiz tantas vezes. Mas coloca a sua confiança no Senhor, peça a ajuda de Deus na sua vida, amém? Até nas coisas mais corriqueiras da nossa vida, irmãos. Porque Pedro, irmãos, ele colocou a sua confiança nele mesmo. Jesus estava falando e Pedro disse, não, todo mundo pode te abandonar, menos eu. Então não confie em você mesmo nesse sentido não, meu querido. Olha, confie realmente, coloque a sua confiança no Senhor. Nós cantamos aqui nessa noite, aquele cântico, estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus. Salmo 125, versículo 1. Diz assim, eleva os olhos para os montes. Ali dá a impressão que o salmista estava procurando socorro em alguma coisa. Mas ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pedro talvez poderia ter lembrado deste salmo naquele dia. Pedro talvez podia falar assim, não, tudo bem, Senhor. Eu vou depender do Senhor, pela graça do Senhor, me ajuda, Jesus, porque eu não quero te abandonar, a gente não quer, irmãos. Na verdade, a maioria das pessoas muitas vezes caem no pecado. Pessoas querem andar com Deus, querem servir a Deus, mas muitas vezes caem no pecado, não é porque quer não, irmãos, é porque não vigia. É porque não aplica os princípios da palavra, como esse que nós estamos ensinando aqui, de confiar em Deus, é de estar orando, de falar, Deus me guarda, não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Então, irmãos, as pessoas muitas vezes querem andar com Deus, mas acabam caindo no fracasso. Foi o caso de Pedro. Pedro amava Jesus, irmãos, não tenha dúvida disso. Pedro amava Jesus, Pedro sabia que Jesus era a única solução. Ele certa vez declarou, olha, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro amava Jesus. Pedro não tinha outro lugar para ir, irmãos. Tanto que depois Pedro volta para onde? Pega as redes de novo. Volta para a pescaria que Jesus já tinha tirado dele. Fala assim, Pedro, agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Então Pedro não tinha outro mestre para seguir, não tinha outra religião, não tinha uma seita para seguir, não. Era Jesus que Pedro queria seguir. Mas ele acabou fracassando. E aí entra a segunda verdade desse texto que nós precisamos aprender. A primeira é que a nossa confiança não pode estar em nós mesmos. A segunda é que Jesus, irmãos, Ele não desiste de nós por causa das nossas falhas. Jesus não desistiu de você quando você falhou. Amém? Jesus não desistiu de você quando você pecou. Não estou dando margem para pessoas aqui viver uma vida de prática do pecado, não, porque isso não é aceitável na vida do crente. Mas a verdade, meu querido, é que Jesus não desistiu de Pedro, porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Se alguém fizer isso com você, um amigo seu do peito, um amigo do coração, que andou com você, e talvez quando
em alguma situação difícil, aquela pessoa for questionada e fala assim: Nelci? Não lembro desse nome, não. Não é da minha turma, não, de jeito nenhum. Com certeza, talvez você ficaria chateado, você ficaria triste com isso. Mas Jesus não desistiu de Pedro, Ele não desiste de você, amém? Ele não desiste de você porque você errou, de jeito nenhum, irmãos. Ele não desiste de você. Lá em Marcos capítulo 16, versículos 5 a 7, diz assim: entrando no sepulcro, quando essas pessoas foram ali no sepulcro, viram um jovem assentado à direita do sepulcro, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Então, aquelas mulheres foram ali até o sepulcro para procurar Jesus, e tinha lá um anjo assentado do lado do sepulcro. E o anjo começou a falar assim: olha, vocês estão procurando a Jesus, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então, não precisam mais procurá-lo aqui, né, no lugar onde vocês o colocaram. E o anjo fala assim com elas: olha, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Então o anjo falou para aquelas mulheres: olha, ele já ressuscitou, então agora vai e dize aos seus discípulos, e fala também para Pedro. Ele falou de uma forma especial para Pedro, irmãos. Jesus não havia se esquecido de Pedro porque Pedro havia negado a ele, não. Jesus não havia se esquecido de Pedro, desistido de Pedro porque Pedro havia pecado, não, havia declarado que não conhecia, não, irmãos. Olha, Jesus não havia desistido de Pedro, Ele não desiste de nós, irmãos, porque nós pecamos. A Bíblia diz que foi um anjo que falou, sobre Pedro. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Imagina a cena aí na sua mente. Um anjo desceu do céu. E para esse anjo ter descido do céu, está ali esperando aquelas mulheres. E ele dá esse recado para essas mulheres, entrega essa mensagem para aquelas mulheres: olha, vocês vão lá e fala para os discípulos de Jesus. E fala também para Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. Mas o anjo, na verdade, fez questão de frisar o nome de Pedro, de falar assim: olha, mostra para a gente, irmãos, olha que Pedro era importante, que Jesus estava preocupado com Pedro, que Jesus queria, na verdade, começar uma obra de restauração, trazer Pedro de volta para a presença dele. Eu não sei se tem pessoas aqui nessa noite que talvez andam afastados da presença de Deus, pessoas que talvez estão na igreja, mas cometeram algum pecado contra Deus, talvez caíram, talvez negou a Jesus com a sua atitude, talvez com palavras, com alguma brincadeira, com alguma piada. Eu não sei qual é a sua situação, meu querido. Mas eu quero dizer para você que Jesus não desistiu de você por causa do seu pecado, não. Ele não desistiu de você. Ele não desiste de nós, irmãos. Ele não quer, claro, Ele não deseja que você continue vivendo essa vida de pecado, mas Ele não desistiu de você. E o fato de você estar aqui nessa noite é porque Ele trouxe você aqui para restaurar a sua vida, para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade de andar na presença dEle e ser tremendamente usado por Ele, como Pedro foi depois. E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Um anjo desceu do céu. Se esse anjo desceu do céu para trazer essa mensagem, teve uma conversa, teve uma ordem de Jesus lá no céu com relação a Pedro. Jesus falou assim: olha, você fique lá esperando, vai vir umas mulheres procurando pelo meu corpo, né, no sepulcro. Você vai dizer assim: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E você vai mandar uma mensagem para os meus discípulos, mas eu quero que você fale o nome de Pedro. Fala assim: olha, uma mensagem para os meus discípulos e também para Pedro, que eu vou adiante deles, eu vou aguardar eles, eu vou estar adiante deles, lá na Galiléia, como eu tinha falado com eles, como a gente tinha combinado que eu apareceria lá na Galiléia. Fala para eles me esperarem lá, e fala para Pedro também que eu quero vê-lo lá. Então, irmãos, Jesus não
desiste de nós, porque nós falhamos com Ele. Ao contrário, Ele restaura. Então, irmãos, olha, eu creio que o céu estava empenhado em restaurar a vida de Pedro. O céu estava mobilizado, é por isso que aquele anjo estava ali naquele lugar. Jesus tinha mobilizado o céu inteiro, que Ele queria restaurar Pedro, né? Com relação aos discípulos, Ele generalizou todo mundo, no mesmo pacote. Mas Ele se referiu a Pedro de forma especial, chamando Pedro pelo nome. Ele deu uma atenção especial a Pedro. Você já conviveu com alguma família que tem uma criança especial? E às vezes nem precisa ser uma criança especial. Às vezes uma criança na família que é mais problemático, ou que é mais custoso, ou que talvez teve problemas de saúde na infância, né? Lá em casa eu tenho um irmão, e a gente sempre ficou assim meio que coçando a canela, porque a gente achava que a minha mãe dava mais atenção para ele. E ele sempre foi um menino meio custoso, né? Arteiro, machucava demais, né? Andava pelo meio do mato, pisando em cobra. Então assim, ele era meio travesso mesmo. E a gente achava assim, quando a gente era criança, a gente achava assim: minha mãe só protege o Regis, né? Mas aí, irmãos, às vezes isso acontece. Não é porque a mãe ama mais um filho do que o outro filho. É porque realmente tem filho. E com Deus, eu creio que Deus age assim. Ele ama todos nós igualmente. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Mas tem filhos de Deus. Estou falando de filhos de Deus. Pessoas que realmente amam a Jesus, que amam a Deus, mas que às vezes exigem uma atenção especial de Deus sobre a vida daquela pessoa. E tem até outros crentes que ficam até com ciúme de Deus, né? Pai, não entendo. Esse cara faz tudo atrapalhado, faz tudo errado, e parece que Deus abençoa ele ainda. Sabe por quê, irmãos? É porque tem filhos que na verdade precisam de uma atenção especial de Deus. Você está precisando de uma atenção especial de Deus nessa noite? Amém? 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 Pedro, irmãos, estava precisando. Os demais discípulos estavam fortalecidos, estavam reunidos, estavam juntos. Pedro era líder. Jesus tinha um propósito especial na vida dele. E Pedro estava afastado, irmãos. Estava machucado, estava ferido, estava carregando o peso da culpa de ter traído a Jesus. E aí Jesus dá uma atenção especial para Pedro. Vai lá e fala para os meus discípulos e a Pedro também. Fala com Pedro. Então, de uma forma especial, Jesus citou o nome de Pedro, irmãos. Então Jesus não desiste de você por causa das suas fraquezas. Sabe por quê? Quando nós estamos fracos, o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 10, ele fala assim: quando eu estou fraco, aí eu percebi que é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, aleluia. Então quando você está fraco, meu querido, muitas vezes, mas se você tem o coração voltado para Deus, você está clamando a Deus, você está pedindo a misericórdia de Deus. Deus, eu não estou aguentando, eu estou fraco, eu já estou indo como a ovelha caminhando para o matador, eu não estou aguentando, eu estou indo para cair no pecado, Deus, mas me socorre, tem misericórdia de mim, Deus. E aí, meu querido, olha, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí, aquela palavra que o pastor Neuci pregou aqui alguns dias atrás, aí, que diz assim: olha, diga o fraco, eu sou forte. Irmãos, olha, porque quando nós somos fracos, né, até espiritualmente fracos, mas que nós clamamos a Deus, que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, que a gente reconhece a nossa fragilidade diante de Deus, diante do pecado muitas vezes, diante das lutas que a gente enfrenta muitas vezes. Quando você reconhece a sua fragilidade, meu querido, olha, você abre uma porta, você abre o céu sobre a sua vida, e Deus coloca a mão dele sobre você, e faz de você um crente fraquinho, ele faz de você alguém forte para a glória de Deus, aleluia. Aleluia, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Jesus não desistiu de você, meu querido, por causa das suas fraquezas, amém? O que nós aprendemos mais com essa situação de Pedro, com a negação de Pedro a Jesus? Nós aprendemos, irmãos, que às vezes Deus nos permite falhar para nos quebrantarmos e reconhecermos o amor dele por nós. Deus permite. E é interessante que lá em Lucas capítulo 22, Deus permite, porque Pedro estava muito... Já pensou se Pedro continua daquele jeito? Já pensou se Pedro continua achando que ele era o cara, que ele era o tal, sem Deus na sua vida? Com Jesus ou sem Jesus, eu vou vencer. Pedro estava dizendo isso. E aí Jesus permite a queda de Pedro, para Pedro realmente se quebrantar diante dele. Olha o que diz Lucas 22, de 61 a 22. Você quer se quebrantar diante de Deus, amém? Cuidado, irmãos. Cuidado desse negócio de se quebrantar, hein? Né? Cuidado, mas cuidado mesmo. Mas eu digo uma coisa para você, olha, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, ou quando Deus nos quebranta, irmãos, a história da nossa vida muda, irmãos. Muda depois do quebrantamento de Deus. Lucas 22, 61, 62 diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E o versículo 62 vai falar assim, olha: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você não vê Pedro chorando em nenhum momento da sua vida antes. Mas aqui, irmãos, Pedro, aquele homem valente, destemido, não tinha medo de nada, irmãos. Vieram soldados lá, ele levou espada, Pedro estava armado. Levou uma espada e deu uma espadada, acertou a orelha do Malco, do soldado. Mas é claro que ele queria decepar mesmo a cabeça do Malco. Pedro não temia nada. Um homem destemido, um homem emocionalmente forte. Agora Pedro está como? Qual a situação? Pedro está chorando, quebrantado diante de Jesus, irmãos. Quebrantado porque ele pisou na bola, porque ele havia pecado, porque ele havia negado o mestre que nunca fez nenhum mal para ele. Ele havia de alguma forma, como Judas, quase igual, também traído o seu mestre. Pedro não teve tempo de pensar ainda, irmãos. Foi pior do que o Judas. Porque o Judas foi lá, entregou e vieram prender, mas Pedro traiu uma vez, negou uma vez, segunda vez, deu tempo de pensar e negou a terceira vez ainda. Então agora Pedro está quebrantado. E quando ele se quebranta, a Bíblia diz aqui, irmãos, ali saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro agora estava um homem quebrantado. Quando nós nos quebrantamos, irmãos, diante de Deus, irmãos, olha, a porta está aberta, o céu se abre sobre as nossas vidas, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor, aleluia. Não existe esse negócio, irmãos, olha, não, eu sou forte emocionalmente, eu não choro, não. Tem alguma coisa errada, irmãos. Se você tem uma experiência com Deus, não tem desse negócio, não pode ser homem barbudo, bigodudo, né? Não tem desse negócio que o homem não chora, não, irmãos. Nós precisamos sim, às vezes, nos quebrantar diante de Deus e ter momentos na nossa vida que a gente se quebranta diante de Deus. Eu já passei momentos assim na minha vida que eu ouvia todo mundo chorando e um dia eu falei, Senhor Deus, eu queria chorar também. E já teve momentos da minha vida que eu tive que orar, tinha uma portinha, eu já contei isso muitas vezes, que eu saía lá para os fundos assim, e o louvor está rolando aqui, eu tinha que entrar para falar sobre a oferta, para apresentar aos visitantes, a gente tinha esse costume lá. E eu estava chorando lá atrás, que, meu Deus, eu tenho que parar de chorar, eu tenho que entrar lá agora, Senhor, como é que eu faço? Irmãos, e momento de dor, de sofrimento, mas momento assim que Deus abriu também o céu sobre a minha vida, eu aprendi tanto com Deus, Deus fez tantas coisas na minha vida. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, irmãos, uma das coisas que você vai ter que passar é por quebrantamento na presença dEle. Se você não chora de jeito nenhum, começa a orar e fala, Deus, me quebranta
Porque muitas vezes, irmãos, quando a pessoa não chora, é fruto realmente de um coração duro. De um coração daquelas pessoas que falam, eu não me arrependo de nada na minha vida. Eu falei assim, não conheceu nada de Deus ainda. Me arrependo todo dia, irmãos. Todos os dias tem coisas que eu falo, oh Deus, não era para eu fazer desse jeito, não era para eu ter falado isso. Depois das pregações, às vezes eu vou para casa, assim, oh meu Deus, o que eu fui falar aquilo? Tem algumas coisas, irmãos, olha, e a gente precisa, irmãos, ter esse coração quebrantado diante de Deus, quebrantado, irmãos. Deus precisa produzir em nós quebrantamento, e Deus conseguiu quebrantar o coração de Pedro. Agora Pedro estava chorando. Para sermos restaurados, irmãos, precisamos antes sermos quebrantados por Deus, amém? Você quer ter uma vida realmente totalmente curada, irmãos? Quantas pessoas às vezes carregam feridas aqui dentro da igreja? Aqui que eu falo assim, dentro das igrejas em geral, quantas pessoas? E Pedro, irmãos, olha, Jesus começa um processo de cura, para Pedro ser realmente curado daquela autoconfiança que ele tinha. Ele precisava ser quebrantado por Deus. Quebrantado por Deus, irmãos. Lá no Salmo 51, versículo 17, que é o salmo também de quebrantamento de Davi, depois que Davi pecou, depois que Davi matou o marido de Betseba, né? Armou uma arapuca para ele, uma cilada, e ficou com a mulher do cara. E aí ele foi confrontado pelo profeta. Aí quando ele reconhece esse pecado, ele escreve esse Salmo 51, é um salmo de quebrantamento. É um salmo quando ele ora para Deus e fala assim, Deus me lava, me purifica de todo pecado, tira essas coisas ruins do meu coração. E no versículo 17, o salmista Davi vai falar assim, olha, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, irmãos, um coração quebrantado e contrito. Nós cantamos nessa noite também, ou não foi nessa noite não, a gente já cantou muito aqui na igreja, aquela música assim, quebranta-me conforme a tua vontade. Mas será que realmente nós queremos ser quebrantados? Às vezes Deus nos permite, irmãos, falhar, para nos quebrantarmos diante dele, reconhecendo a nossa fragilidade. E aí, meu querido, olha, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, começa o processo de cura de Deus, de restauração de Deus na nossa vida. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 21, de 15 a 17, a Bíblia diz assim, olha, depois Jesus vai lá, Pedro volta para a praia, pega as redes novamente. Pedro era líder, influente, ele influencia os discípulos para irem com ele, para voltarem para a pesca com ele. Tem pessoas que é assim, irmãos, quando está na igreja é uma bênção. Quando está na presença de Deus, essa pessoa tem poder de influenciar pessoas para Deus. Mas muitas vezes essa pessoa, às vezes por causa do temperamento, tem poder de influenciar pessoas também para o mal. E Pedro era essa pessoa que na presença de Deus era uma arma poderosa. Mas afastado, desviado, também era uma arma poderosa do inferno também. Influenciou os amigos dele. Apesar de amar a Jesus, ele estava ferido. Já tinha se quebrantado um pouquinho ali, chorado na presença de Deus, mas agora ele volta para a pesca de novo. Ele volta para a pesca com Pedro, Tiago, com João, Tiago e outros companheiros. Ele volta de novo para a pesca, mas Jesus vai lá. Jesus ressuscita e Jesus vai lá na beira do mar para restaurar Pedro. E a Bíblia diz assim, ali depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Preste atenção, irmãos, o que Pedro falou lá atrás? Pedro falou assim, ó Senhor, mesmo que todos estes te abandonarem, eu jamais. Ele estava dizendo assim, olha, eu amo o Senhor mais do que esses camaradas aí. Se eles te abandonarem, eu não vou abandonar não. E agora Jesus pergunta para ele, Simão, você me ama mais do que esses aqui? Você me ama mais do que esses outros, do que os outros discípulos meus?
E aí Pedro responde, a Bíblia diz assim, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, irmãos, Jesus estava ali confrontando a Pedro. Na verdade, Jesus estava ali fazendo Pedro pensar naquela primeira declaração dele. Jesus estava ali para curá-lo, fazendo ele pensar naquela primeira declaração que ele falou assim, olha, eu amo o Senhor mais do que esses daí. Eles podem te abandonar, mas eu não. E aí Jesus vem e fala assim, Simão, lembra lá, tem coisa, irmãos, que eu tenho aprendido isso, tem coisa que precisa ser confrontado, irmãos. Tem coisas que a gente não pode tapar o sol com a peneira e as coisas estão acontecendo à nossa volta e você fingir que não está vendo o que está acontecendo. Tem coisas que você não pode ver uma pessoa caminhando para o inferno a passos largos e fingir assim, eu não tenho nada com isso. Você está fazendo o papel do Caim, né? Lá em Gênesis, quando falou assim, Caim, onde está teu irmão? Aí Caim falou o quê? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Eu não sou babado do meu irmão, não. Ele estava querendo dizer isso. Mas, meu querido, olha, Deus te colocou sim como babá desse irmão, dessa irmã que está do seu lado aí. Ó. Deus te colocou como guardador deste irmão, como guardador de pessoas. Se você vê alguém caminhando para o erro, é só você ler a Bíblia lá em Mateus 18. Leia lá que você vai ver quando a pessoa está caminhando no erro. A Bíblia diz que a gente deve ir até aquela pessoa. Se ela não ouviu, você vai e leva mais 2 testemunhas. E aí depois você vai novamente. No final de tudo, se aquela pessoa não ouvir, é que você vai levar o caso para a igreja. Mas a Bíblia lhe ensina o confronto. Sim, irmãos, e Jesus confrontava. Sim, Jesus não podia permitir. Falar, não, Pedro, pode vir aqui de novo, fazer parte do meu grupo de discípulos aqui. Você vai ser meu apóstolo. Sem tratar aquela área na vida de Pedro. Jesus não podia fazer isso, irmãos. Tem coisas que precisam ser confrontadas. E na hora que você for confrontado, meu querido, olha, se Pedro fala assim, Jesus, não quero mexer nesse assunto, não mexe comigo, só não tem nada com isso mais, eu nem estou no grupo de seus discípulos mais. Pedro estava morto espiritualmente, estava arrasado, irmãos. Mas Jesus falou assim, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Segundo os especialistas em grego aqui, Pedro respondeu assim, sim, Senhor, tu sabe que eu gosto do Senhor, tu sabe que eu admiro o Senhor. Pedro já estava humilde, irmãos, já estava quebrantado. E aí Jesus pergunta, mais uma vez, e outra vez, e a Bíblia diz aqui que Pedro ficou triste, porque Jesus insistiu naquela pergunta pela terceira vez. Porque Jesus, meu querido, olha, queria confrontar a Pedro, queria curar a Pedro de uma vez por todas. Então, meu querido, olha, se Jesus está falando no seu coração, se você entra na igreja, se você ouve a palavra de Deus, se for conto de carochinha que você estiver ouvindo, tudo bem, mas se você está ouvindo a palavra, se a palavra está falando, se a gente está usando a Bíblia como base de tudo aquilo que a gente está falando, olha, recebe a palavra no seu coração, deixa a palavra de Deus te confrontar, escuta a palavra e vai para sua casa assim, não, eu vou colocar em prática, eu nem gostei do jeito que o pastor falou, mas eu vou praticar na minha vida, eu vou andar na presença do Senhor, eu vou ser sarado, eu vou ser curado, para a glória de Deus, eu vou realizar grandes coisas para Deus, irmãos. Pedro foi confrontado, mas foi curado. Pedro agora está humilde a ponto de reconhecer, eu preciso amar mais o Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Você ama Jesus? Faz a vontade dele. Você balela pessoa dizer que ama Jesus, mas que não está disposta a fazer nada para Jesus. Eu vou citar aqui, não pedi a permissão da Luzimar não, mas nem sei quem é alguma pessoa, mas é de alguém que estava falando assim, eu amo Jesus, alguma coisa assim, depois alguém pode falar. Aí ela falou assim, eu vou fazer isso, aquilo, aí a Luzimar falou assim, não, você só precisa ir na escola dominical, não é?
alguma coisa assim. Porque às vezes, irmãos, quando a gente ama Jesus, mas tem coisinha pequena que a gente não faz. Eu amo Jesus, mas na escola eu faço qualquer coisa, entrego até minha vida para ser queimado. Para ser queimado. Lá em 1 Coríntios 13, fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos e tal, que entrego o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada serei. Então o pessoal, não, eu entrego a minha vida até para ser queimado e tudo, mas a pessoa tem dificuldade de obedecer nas mínimas coisas, de vir para a escola dominical. Então, irmãos, olha, Jesus está falando, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele fala, então faz a minha vontade, Pedro, a minha vontade para você, que você apacenta os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. E aí, irmãos, Pedro é curado. Então, creio que Deus permitiu Pedro até mesmo negar a Jesus, para que ele se quebrantasse diante de Deus, irmãos. E só pode realmente fazer a vontade de Deus um coração totalmente quebrantado e contrito na presença de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Aquela música que a gente canta é totalmente bíblica. Quebranta-me conforme a tua vontade e usa-me. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós vamos orar. Queria só que você colocasse a sua vida nas mãos de Deus neste momento. Que você realmente coloque a sua confiança totalmente em Jesus. Desconfie de você mesmo, no sentido de não confiar que você é super crente, que você tem superpoderes para vencer o pecado. Não confie, meu querido. Não confie, jovens que estão namorando ou que vão namorar. Não namore dentro do quarto, não com a porta fechada, não, que você vai cair. Né? Confie em Jesus. Coloque a sua confiança totalmente em Jesus, totalmente nele. Né? Dependa dele, da graça dele sobre a sua vida. E saiba que Jesus não desiste de você, meu querido, por causa de alguma falha sua. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele quer te curar nessa noite, te restaurar a comunhão com Ele. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que perderam a comunhão com Jesus, que negaram de alguma forma Jesus, de alguma forma na sua vida. Eu não sei o que passa na sua vida, no seu coração, mas eu sei de uma coisa, meu querido, Jesus quer te restaurar a comunhão com Ele, no nome de Jesus. Ele quer te restaurar. Muitas vezes Ele te confronta com a palavra, é porque Ele quer restaurar. Ele quer que você seja curado. A Bíblia diz que lá no dia de Pentecostes, quando os discípulos todos ficaram calados, e as pessoas começaram a zombar do Evangelho, dizendo que aquelas pessoas estavam embriagadas. Pedro se levantou agora, irmãos, não são, no poder de Jesus, totalmente curado, restaurado, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele se levantou ali, meu querido, e pregou a palavra. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Olha o que Deus faz com uma pessoa que realmente se deixa ser tratada por Jesus, que deixa Jesus curar o seu coração, restaurar a sua comunhão. Uma pessoa que crê realmente que Jesus não desistiu dele, Jesus não desistiu de você. Ele quer fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Pedro. Ele quer te restaurar e quer usar a sua vida. Ele quer quebrantar o seu coração e usar a sua vida para a glória dele, no nome de Jesus. Aleluia. Coloque a sua vida diante de Jesus. Oh, aleluia, Jesus.